moleque mimado, bolado que agora chora. Só porque eu mandei ajoelhar, fazer um lalá por várias horas. Ele disse por aí que era o tal pegar geral e apavora. Seduzi pra conferir e percebi que era da boca pra fora. Dá pra perceber, esses tem vários. Falam demais, finge que faz, chega a ser hilário. Mal sabe a diferença de clitóris pra um ovário. Dedilham ao contrário, egoístas criando um orgasmo imaginário. Pouco importa pra eles se você também tá satisfeita. Esses caras ainda não aprenderam que 10 minutos é desfeita. Meia bomba que toma, não aguento o moledo da lomba. Se desmonta, tem medo e no final só me desaponta. Já fico arrependida, seca, desacreditada e fria. Desse jeito desanima, quero ser bem atendida. O que me anima é habilidade, malangueira, malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma sativa. Vai chegando, pessoal. Olá, Harold. Maísa, beijo grande, minha linda. Sexo e guloseimas acabou de entrar. Olha pra isso. Léo Xande, meu amor. Vão chegando, pessoal. Nando Júnior, seja bem-vindo. Vocês estão ouvindo Carol com K. Lá. Falam demais quando chega na hora, a ação não é equivalente. Nem vem, sou apenas mais uma com experiência. Sabe quem tem? Vejo vários convencidos achando que no final mandou bem. Minhas amigas concordam também. Vocês podem ir mais além. Sem dedicação, espantam um harém. Curvem-se, encostem os lábios na flor. Quebra esse tabu, isso não é nenhum favor. O que me anima é habilidade, malandrada, malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma sativa. Gostou, né, Mai? Lindeza é você, meu amor. A gente já começou num clima bem quente, com Carol com K mandando o papo reto aí pros garotos que acham que sabe demais, que conhece o corpo feminino como ninguém, que manja bem, que manda bem em tudo. Será? Vamos ver. Hoje, com o tema O Meu Direito de Gozar, a gente vai receber a nossa querida e já cativa das nossas lives, Adriana Sampaio. A Adriana, ela é pedagoga, ela é mestra, consultora sexual e de sex shop, digital influenciadora, e é ela que comanda o Sexo e Guloseimas. A química com a Adriana foi imediata. Quando ela entrou na live da Morgana durante a semana, acho que foi semana passada, e fez uma participação maravilhosa, tirou as dúvidas de uma série de coisas e ensinou a gente um monte de outras coisas. Adriana, eu vou te chamar, porque aí você já se apresenta para o pessoal que está aqui, para nossos amigos. Vou te chamar aqui pelo Sexo e Guloseimas. Alô, minha linda! Oi, boa Como está você? noite. Perfeita! E essa belezura aí no cabelo? Tem que ter, né, amigo? Poder total. Adoro. Eu amei. Direto das barracas de artesãos da Praça de Jequié. Da Praça de Jequié. Jequié, gente, na Bahia, sudoeste da Bahia, pertinho lá de onde eu e Xande morávamos, e é onde nossa família tá, que é Vitória da Conquista.
A Adriana é de lá de Jequié. É onde nosso amigo Harold Haroldo também trabalha, ele ensina lá na universidade, né? Agora ele está em doutorado em Salvador. E é uma região quente, porém fria de clima. Mas é quente de pessoas, é tanto que a Adriana está aqui. Adriana, meu amor, faça uma introdução, olha a jogada ambígua, Adoro. e fala um pouco de você, fala um pouco do seu estudo, dos seus envolvimentos, fale um pouco de ti. Boa noite a todas, a todos. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Paulinho falou, né? Eu não sei se eu chamo de Paulinho, de Pererucho. Pererucho é tão fofinho. Os dois, Paulinho, Pererucho, o que você quiser. Mas assim, foi o que você falou mesmo, né? A química rolou. E essa coisa de química, quando rola, meu irmão, já foi. Já foi. Já foi. E assim, culpado disso, né, foi Haroldo. Haroldo que falou pra mim, Drica, vai lá, segue o Morgana, dá uma olhada lá, galera massa. E aí eu comecei a assistir, gostei. E tá rolando, né? Eu acredito que quando a gente tem uma energia similar, que a gente tem uma proposta similar, o destino e as energias do universo vão juntando a gente, né? Para poder trazer mais força. Perfeito. E aí, olha que coisa gostosa, né? Xande é daqui, de Conquista, eu aqui de Jequié, e a gente aqui se encontrando, vocês aí em Recife, né? Isso. E a gente se encontrando aqui graças às tecnologias, né? Que bom. Massa. Perfeito. E Meu amor. assim, eu fiquei super feliz com o convite, né? Tô assim, meio com a cara cansada, né? Deixa eu ver se melhora aqui, porque esses tempos de confinamento, o trabalho como tutora também, né? Numa instituição privada de graduação e pós-graduação. E todo esse trabalho virtual que a gente tem feito, né? Porque não paramos, a vida continua. Então, tem sido muito puxado. E aí, quando você falou, Drica, bora fazer uma live, eu, bora, porque tem uma galera também da minha página cobrando. Ah, nunca mais tu fez live e tal. Porque eu realmente estou morta na farofa, meu amigo. Meu amor. Mas é isso. O que é que você quer saber? Pode perguntar. A galera Bem, aí da minha página tá voltando, tá começando a entrar aos pouquinhos. isso, você é pedagoga, né? Sou E pedagoga. fez o mestrado. Qual foi tua linha de pesquisa? Quer falar um pouco? Então, desde a graduação que eu já comecei a discutir gênero e sexualidade. Na graduação era um olhar mais voltado para a formação docente, porque no currículo que a gente tinha para a licenciatura de pedagogia, a gente não tinha quase nada em termos de disciplinas que nos preparasse devidamente para lidar com essas questões no chão da escola. Então, eu trato disso no meu TCC da graduação em pedagogia. Aí depois eu fiz uma especialização em gestão educacional, onde eu também estiquei o assunto, falando na perspectiva da gestão educacional e como que ela lida com essas questões de gênero e sexualidade dentro da escola. Isso foi dentro de uma escola que eu trabalhava, foi uma etnografia escolar, foi bem massa, assim, né? E no mestrado, eu acabei me desligando das áreas de baixo, né? Se é que você me entende. Porque eu imergi na área antropológica, né? Foi uma etnografia, foi bem densa, dentro do Quilombo Urbano Barro Preto, aqui em Jequié. E a perspectiva foi muito mais na discussão sobre construção identitária. Tanto a construção identitária étnica, quanto a construção identitária de gênero. As participantes foram mulheres griots, mulheres de tradição oral, que
residem no território do Barro Preto e com histórias de vida, né? Narrativas de vida. Foi um trabalho maravilhoso que eu fiz com a professora Ana Cláudia Pacheco, que é uma referência nacional em questões de narrativas de mulheres negras, né? Ela é autora daquele livro, um dos poucos que discute a afetividade e a solidão da mulher negra. E aí foi uma experiência assim maravilhosa. E acabou que eu me desliguei da área da sexualidade. Eu ia para as aulas, né, da linha de pesquisa, a gente ficava lá discutindo, Lacan, não sei o quê, e eu, meu Deus, eu preciso voltar, porque assim, a sexualidade em mim é algo que sempre pulsou mais forte desde que eu era adolescente, desde o tempo de escola. Então, sexo, sexualidade sempre foi algo para mim que eu queria saber. É que nem Foucault diz, né, lá no título dos seus livros, a vontade de saber sempre existiu. E aí, depois que eu terminei o mestrado, então eu tive essa ideia de começar esse trabalho muito mais no intuito de trazer informações, né, diminuir os tabus, fazer com que as pessoas comecem a pensar o sexo de uma maneira mais natural, né? Natural no sentido de que não deve ser algo bicho de sete cabeças, não deve ser algo visto como pecado, como problemático, mas precisa ser algo visto como próprio, inerente ao ser humano, né? Mas eu ainda não adentrei em muitas questões lá na página, porque o campo da sexualidade é muito abrangente. Aí, aos poucos, eu comecei a escrever contos que eu não escrevia. E veio, assim, a inspiração, as ideias. E textos informativos sobre alguns temas específicos que, aos poucos, eu estou trazendo na página. Eu entrei em sua página para lhe conhecer, amei a forma como você trata, como você ilustra, né, todas as questões de sexualidade e como você abre o nosso olhar para uma série de coisas, né, que Uhum. a gente no dia a dia, a gente acaba reproduzindo comportamentos, ideias, pensamentos e a gente não cai em si, até diante da situação básica que é o nosso corpo, e em especial o corpo da mulher, porque o patriarcado vem achando que conhece tudo sobre os corpos das mulheres. Agora mesmo eu passei em introduzir a nossa live com a Carol Conká, cobrando o sexo oral feminino nas mulheres, né? Como se deve fazer e tirando isso, essa tentativa de ser onipotente dos homens, de conhecer tudo, só que não é bem assim, meu amor. E você vai conversar com a gente hoje e mostrar que o caminho é bem mais complexo ao mesmo tempo, é super natural, como você mesmo Sim, disse aí. Drica, sim. vamos falar um pouco do básico mesmo? A gente tem como você conceituar o que é desejo sexual? Eita. Eu sei que são Então, conceitos complexos, né? são conceitos muito complexos. Assim, hoje a psicanálise ela é uma das responsáveis, né? É a principal área responsável que estuda a sexualidade, que foi inaugurada por Freud. E depois de Freud vieram vários outros estudiosos na área. Eu ainda não tenho formação nem na área da sexologia, nem na área da psicanálise, apesar de ser uma vontade minha, né? Um desejo que eu tenho de assim que possível, né? Não em tempos de crise, porque a crise meio que deixa a gente congelada, né? A gente fica sem saber até que ponto você pode investir em alguma coisa, mas está nos planos fazer psicanálise, porque é uma área que me instiga, é uma área que é minha cama, na verdade, né? É onde eu deito e rolo. E segundo a psicanálise, segundo tudo aquilo que eu já estudei sobre psicologia, o básico que a gente já aprende dentro das licenciaturas, né? Desejo sexual é uma energia,
é algo que pulsa dentro da gente, né? É interessante, eu gosto muito de falar através de exemplos, Paulo. Sim. Uma vez eu estava num camping, uma cachoeira daqui de Jequié, lá em Florestal, Cachoeira do Rio das Pedras. E tinha uma galera massa lá, né? E aí, um amigo meu, continuamos amigos até hoje. E naquele momento ele era evangélico, hoje eu não sei se ele ainda é. A gente estava conversando de manhãzinha cedo, a gente dormiu e de manhãzinha cedo a gente estava acordando, preparando um café, aproveitando o máximo que podia ainda desse dia lá na cachoeira. Acampamos em frente à cachoeira, numa lua maravilhosa. E aí ele perguntou assim: Ah, mas é difícil entender esse negócio de homossexual, né? Ele falava assim. Aí eu sempre falo isso, seja na sala de aula, seja com pessoas que eu converso de forma formal ou informal. O desejo sexual, ele perpassa pela atração, né? É algo que acontece de forma espontânea na gente. Porém, o que a gente não pode perder de vista é que também essa construção daquilo que nós desejamos é uma construção social, né? Porque a nossa psique ela é formada através da interação social, né? Então a partir do momento, desde bebê, desde criança, que a gente vai crescendo, a gente vai recebendo vários símbolos, várias normas, vários elementos, a gente vai aprendendo, vai chegando para a gente, né? Várias informações, principalmente representações daquilo que deve ser o nosso desejo sexual. Porém, para a psicanálise, isso também acontece de uma forma biológica, né? O desejo sexual, ele começa desde bebê, quando a gente começa a entrar em contato físico com o corpo da mãe. O desejo sexual, ele está ligado especificamente ao prazer. Então, quando a gente sai da infância e chega na adolescência, pré-adolescência, que é ali mais ou menos onde a gente começa a entender, né? Onde é que está o nosso desejo? Porque é quando começa a ter aquela evolução, né? Aquela ebulição dos hormônios em nosso corpo. E a gente vai descobrindo a nossa sexualidade. E é ali que a gente percebe o que é que me chama a atenção. E aí foi isso que eu falei para esse amigo meu lá na cachoeira. Eu falei, você é hétero? Ele, sou. Eu falei, você se lembra quando foi que você descobriu que você é hétero? Aí ele, não. Aí já vem aquela discussão da heteronormatividade e tal, né? Que daqui a pouco eu entro nela. E aí eu perguntei para ele, mas tenta lembrar, como foi que tu sabia? Como foi que tu se deu conta que você sentia atração por mulher e não por homem? Foi quando eu comecei a sentir. E por que que tu tem assim essa certeza de que se um homem chegar perto de você, né, não vai te causar nenhum tipo de excitação? Ele, porque eu não sinto nada. E aí a gente fica naquela linha muito tênue, né? O que é biológico e o que é social? Até que ponto eu digo que eu não sinto porque foi constituída na minha mente uma heteronormatividade, que eu devo me atrair pela pessoa que tem um sexo ou um gênero diferente do meu. Mas, ao mesmo tempo, perpassa por aquilo que eu sinto. Então, nós temos essas duas forças que estão o tempo inteiro influenciando o nosso desejo sexual. Agora, se você perguntasse para mim, para você, né, o que é o desejo sexual? O desejo sexual, para mim, perpassa por aquilo que me atrai. Se rolou atração, é desejo sexual. E é a partir dessa via que a gente consegue entender a nossa sexualidade. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, por quem eu me atraio, por quem eu não me atraio. Qual é o gênero que me atrai? E hoje a gente fala gênero, não fala mais sexo, né? É importante a gente pensar isso. Ah, porque eu me atraio, eu sinto atração pelo sexo oposto. Abomina a palavra oposto do vocabulário, nenhum sexo é oposto,
Isso foi toda uma construção patriarcal que a gente teve na nossa sociedade. É um sexo diferente. Mas as pessoas, independente do sexo, também têm identidade de gênero. Então, hoje, nas discussões de gênero e sexualidade, nós precisamos pensar que a atração ela é por outro gênero, por outra pessoa, e não apenas pelo sexo. Daí a gente pode entrar também em outro campo, que a gente precisa entender e que muita gente tem dificuldade de saber qual é a diferença entre sexo, ato sexual e sexualidade. Perfeito. Porque muita gente não tem, né? Amor, é grande esse assunto, é gigantesco, né? Eu me empolguei na hora, te passei até um roteirozinho, me empolguei porque são muitas as questões, né? Você até falou assim, nossa, isso aqui é para 1000 lives, muitas lives. É, E vai ser também, né? Isso aqui a gente vai dar uma pincelada em tudo, mas depois você vai voltar, com certeza, para falar mais de determinados pontos. ok. A gente sabe que ao longo você já deu alguns exemplos aí, ao longo da história da humanidade, o sexo sempre foi um assunto e um motivo de controle social, né? Então, como é que, se você já leu, ou como é que você pensa essa coisa da história da sexualidade, como ela foi abordada, como ela foi oprimida em determinadas situações e até hoje, então. E eu queria que você juntasse e falasse como é que as sociedades praticam a vigilância sobre a sexualidade da mulher, né? Hum, Então, como é que acontece isso? Existe isso ainda? Como é que se dá? hum. Então, né? Então, Então, vamos lá. Histórica, eu vou resumir, né? Bora é, resumir porque é muita coisa. muita Então, coisa. assim, historicamente, nós sabemos que o patriarcado, e o patriarcado, para quem não sabe, é uma ideologia social, né? Que tem o homem no centro, né? Patri significa pai, então é o pai que está no centro. Qual é a lógica do patriarcado? De que apenas o homem controla tudo, apenas o homem é a referência, apenas o homem tem o poder, né? Nós temos isso no patriarcado. E o patriarcado, durante séculos, por várias influências, a gente tem aí influência da ciência, influência biológica. Simone de Beauvoir, ela vai dizer com uma ênfase maravilhosa no Segundo Sexo, duas obras dela em 2 volumes. Ela vai trazendo vários exemplos, estudos biológicos que durante a história foram tratando e tentando, né, tentando trazer essa imagem de que o homem é mais forte do que a mulher, né? O que ele é mais potente, o que ele é mais capaz. E a igreja também, né, principalmente a igreja cristã, durante muitos séculos, a gente sabe que a igreja católica, durante muito tempo, ela teve uma incidência muito maior, um efeito muito maior nas sociedades. Hoje a gente já tem várias outras religiões, né? Mas a igreja católica também, ela foi muito incisiva nesse sentido. Então, assim, vários autores, né, eu não vou trazer aqui qual autor especificamente, mas a que eu me lembro agora é de Eliette Saffioti, por exemplo, que ela vai trazer basicamente essa discussão sobre patriarcado, mulher e classe. Ela vai dizer isso, que a mulher ela era vista como um objeto e como um produto, um imóvel, era algo que pertencia ao homem. Então, assim, ela não era vista como igual, né? A gente sabe disso até hoje. E, ao mesmo tempo, ela era vista como importante porque as famílias precisavam da mulher para poder ter descendentes. Então, assim, a vigilância era tão grande que a mulher não podia sair de casa. A mulher não podia frequentar vários espaços, como durante muito tempo ela foi proibida de estudar.
A mulher foi proibida de votar porque ela não era vista como um ser capaz de analisar e de pensar cientificamente, racionalmente, porque existe toda essa construção, né, que Simone ela vai trazer, que o homem ele é racional, o homem ele é forte, o homem ele é viril, e a mulher ela é frágil, ela não é um ser racional, ela não age através da razão, ela age através da emoção. E isso é algo tão forte que ainda hoje a gente percebe essa construção de gênero, né? Não vou entrar aí, não vou entrar aí nessa questão de construção de gênero e educação familiar, porque também dá pano para manga. Mas aí, o que que Safiotti vem trazer, né? E outras autoras? A mulher ela não podia fazer nada. E aí eu achei interessante que tinha um trecho que falava assim, o risco era que essa mulher, porque como ela é a única que pode gerar filhos, o homem não pode gerar filhos, então o risco era que essa mulher fizesse sexo com outro homem e gerasse um filho que não fosse um filho original, né? Um filho primogênito, um filho realmente do sangue do pai, o que poderia causar um conflito enorme dentro da família. Então, durante séculos nós tivemos isso, esse corpo vigiado. E a sexualidade também, nesse sentido de entrar agora mais especificamente no nosso tema, né? A sexualidade, durante muito tempo, a ciência não conseguia enxergar o órgão genital feminino como um órgão feito para o prazer. Ele sempre foi visto como um órgão feito especificamente para gerar filhos. Então aí vem a ciência, vem a igreja e vai fazer o quê? Olha, vai colocar um lacre ali, né? Essa buceta aqui, ela só vai servir para gerar filhos. Então, ela vai ser aberta para entrar, né, o pênis, para poder levar o sêmen, e ela vai ser aberta novamente para sair o filho. Era a única função. Tanto é que Lacan ele vai dizer que depois de mais ou menos 2 décadas para cá, não me lembro direito o ano, foi que alguns cientistas, inclusive foi uma cientista mulher, logicamente, que veio descobrir que o clitóris ele tem uma função específica que é apenas dar prazer para a mulher. Apenas essa. Então, assim, nós mulheres somos os únicos seres que temos um órgão específico, completamente elaborado, né? Quem quiser pensar dessa forma, né? Elaborado pelo Criador, né? Porque tem muita gente que gosta dessa vertente, né? Criado por Deus, porque toda mulher tem clitóris. E ele foi feito especificamente para dar prazer para a mulher. Aí algumas pessoas vão dizer que ele foi feito porque se estimulado vai conseguir facilitar o coito para que a mulher engravide mais fácil. Algumas pessoas pensam dessa forma. Nós, mulheres empoderadas, feministas, preferimos pensar que o clitóris é a nossa forma principal de sentir prazer e de nos conectar com nós mesmas. Eu sempre dou essa ênfase lá na minha página. Perfeito, perfeito, meu querido. Perfeito. Como é que hoje você fez um traçado aí da historicidade desse assunto, né? Mas hoje, como é que a mulher pode se libertar desse pensamento patriarcal de controle, né? A gente sabe que existem muitas situações. As mulheres, elas vivem em diversas realidades, né? Nem sempre a realidade de uma é a realidade da outra. E aí tem muitas mulheres que estão ali sob cabresto, vigiado ali e sobre violência pesada, né? Até se ela olhar diferente, ela já é punida por aquilo. Mas internamente ali, na individualidade dela, no segredo dela, como é que ela pode começar a processar e se libertar de determinados conceitos e ensinamentos patriarcais que limitam essas mulheres?
Qual o princípio que pode ser elencado? Leitura. Perfeito. Leitura. Não tem para onde correr. Em primeiro lugar, ter a mente aberta. Eu sempre falo isso, né? É ter a mente aberta para poder escutar outros conceitos, outras visões de mundo, né? De não colocar a visão religiosa, principalmente, como a única. Não é que ela não é importante. Ninguém está aqui dizendo que a visão religiosa não é importante. Mas é de pensar que ela não é a única, não é a única vertente de conhecimento que existe, né? Nós produzimos conhecimento o tempo inteiro. Mas eu acredito, Paulo, que o principal caminho é se autodescobrir. E aí, a gente tem um caminho muito longo, vários obstáculos aí, né? Infelizmente, porque assim, existe toda uma construção de que a mulher ela não deve se tocar. Esse livro aqui, de Marilena Chauí, ele tem um trecho fabuloso que eu até publiquei lá no Sexo e Guloseimas. Eu achei muito interessante. É um livro de 84, mas é um livro que ele está muito atual. Ela vai dizer assim, a parte do corpo da gente, aquela parte que ela é mais tocada na infância, ela se torna mais sensível, ela se torna mais afetiva, ela se torna mais erógena. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, aqui em Jequié, aqui na Bahia, não sei se em outros estados, outros lugares, as pessoas têm uma cultura de brincar muito com o pênis do bebê e do menino. Criança, enquanto criança. Tem uma mania de falar, cheirinho de pó, não sei o quê, deixa a avó cheirar, deixa a mãe cheirar. E pega, toda hora pega, toda hora pega, toda hora pega. Mas as meninas, ninguém encosta. As meninas, nós somos o tempo inteiro ensinadas a ficar sempre de pernas fechadas, de não mostrar, né? Pensando que desde a infância, as próprias crianças elas vão descobrindo essas regiões erógenas, mas geralmente a nossa cultura vai podando isso, dizendo o que é errado e o que não é. Então, eu não vejo um outro caminho. Vários espaços que a gente vai fazer esse diálogo, eu não consigo enxergar um outro caminho a não ser buscar outras leituras, buscar outras opiniões, né? Ouvir músicas diferentes, né? Como Carol com K, que é fabulosa, e começar a se ver de uma outra forma, né? E começar a pensar de uma outra forma. Até que ponto essa relação sexual que eu estou tendo com meu parceiro ou parceira, a gente também, isso pode acontecer com qualquer relacionamento sexual, né? Até que ponto eu estou sentindo prazer? Será que é só eu que estou dando? Em que lugar eu estou? Sabe? É abrir. Eu te confesso que, no meu caso, passar pela universidade foi um divisor de águas. No meu caso. Né? Mas tem pessoas que precisam ler só um livro. Ou precisa ler só uma página, né? Um texto informativo. E aí, dali, já começa. Outra coisa que eu sempre falo é: se toquem, né? Descubram os seus pontos erógenos, né? Nós temos vários pontos em nosso corpo que são extremamente erógenos e que os homens não sabem. E que nós, mulheres, também não sabemos. Às vezes nós ficamos cobrando que os homens façam isso, que os homens iniciem a relação sexual, que os homens façam várias coisas, mas nem eles sabem. Então, assim, quando nem você sabe, como é que o outro vai saber? É o seu corpo, né? Eu não estou dizendo que a gente não deve cobrar de nossos parceiros ou parceiras que eles também, né? Que essas pessoas nos estimulem, que nos dê prazer. Não é isso. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa começar a descobrir o nosso próprio corpo e saber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, qual é o ponto que me excita. Poxa, eu li ali na postagem, tem um ponto G, o que é isso? Deixa eu descobrir o que é isso. Tem um ponto U, tem um ponto A.
Ah, que legal! Tem um clitóris. Como é que é isso? Ah, mas eu peguei. Ai, incomodou. Não, vai lá, lambe o dedo. Ó, dá uma olhadinha e se toca, se permita sentir. Eu já tive clientes que chegou para mim e disse assim: Ah, eu já tentei. Eu fui, tentei, mas eu não sinto o orgasmo. Eu falei, porque você não está se concentrando. Porque assim, aí a gente tem uma outra discussão. Orgasmo é uma coisa, gozar é outra. Orgasmo é uma sensação. Então, é uma sensação que você precisa se conectar com você mesmo. Algumas pessoas que discutem sexo já disseram várias vezes: sexo é uma relação individual com você mesmo. Só que você compartilha esse momento com a outra pessoa. Mas, na verdade, no fundo, é você que está sentindo a sensação. A outra pessoa ela está lhe estimulando, você está ali compartilhando aquele momento, né? Mas muitas mulheres ainda têm essa dificuldade, têm vergonha, tem medo do que o parceiro vai pensar. Ah, eu queria comprar uma prótese, mas eu tenho medo do que o meu parceiro vai pensar, eu tenho medo dele se sentir ameaçado. Ou seja, qual é o sexo frágil mesmo, né? E aí a gente começa entrando na questão da construção da identidade de gênero que a gente tem. Que a mulher tem que ser essa acanhada dentro do sexo, né? Que espera pelo homem, para o homem conduzir o ato sexual, ele que deve determinar o que é que tem que fazer, e que esse homem ele não pode ser questionado, ele não pode ser ameaçado, eu não posso dizer para ele se tá bom, se não tá, e aí vem aquela velha pergunta, né? Aquele velho hábito de você ficar fingindo que está sentindo orgasmo quando você não está, sabe? Então, assim, a gente ainda tem muita dificuldade, mas o caminho é esse, é você se descobrir, né? Enfim. Maravilha. E essa coisa do fingir o orgasmo é de uma violência extrema, né? Porque a pessoa, a mulher aí, em especial, ela é obrigada a satisfazer vamos dizer assim, um pensamento masculino, porque se ela não gozar naquele momento, ela vai frustrar aquele macho, né? Então, Exato. ela precisa fingir, ela precisa dramatizar ali para poder satisfazer aquele pensamento dele. E a gente sente, Adriana, que tem muita coisa moldada pela pornografia, né? É, a pornografia, ela educou muitas gerações, não é? Muitas gerações. Claro, libertou muito, porque na minha geração mesmo, não se podia ver o nu, né? Era uma coisa assim, é ainda, né? Era uma coisa assim, religiosamente pecado. E a pornografia introduziu muita gente, mas ao mesmo tempo ela padronizou um comportamento que é de extrema violência, e Sim. principalmente para a mulher. Quer dizer, se a mulher não estiver sofrendo em determinadas situações, não é sexo. Ou então, se ela não tiver um orgasmo gigantesco, teatral, vamos dizer assim, também não funcionou. E o homem se frustra e culpa ela por isso. Né? Então, Uhum. de todo modo, é muita violência envolvida aí nas questões sexuais da mulher em si. Mas você está dando caminhos, e são caminhos importantíssimos, né, para a gente ouvir, tanto nós, homens, quanto as próprias mulheres. Me diga uma coisa, meu amor. Você estudou as questões de raça também, né? Como é que fica essa questão da sexualidade da mulher negra, né? Como é também que a sociedade vê o desejo da mulher negra, a manifestação da sexualidade dela, e como é que essa sociedade reage? É diferente da mulher branca? Sim, sim. É diferente, sim. Ah, primeiro porque, assim, todo esse processo de colonização, né, e o sistema escravocrata que nós tivemos aqui no Brasil e em vários outros lugares,
objetificou o corpo negro, né? Deixa de ser humano e se torna uma coisa. Então, essa historicidade que ainda hoje, e eu acredito que durante muito tempo, a gente não quer, mas ainda durante muito tempo, permanece culturalmente em cima do corpo negro, hipersexualiza esse corpo, né? Primeiro, pensa-se, constrói-se uma ideia de que é um corpo que está muito mais voltado para o instintivo, para o exótico, e o exótico, quando a gente pensa no exótico, pensa também no animalesco, né? Do que um corpo humano. A gente tem essa construção. Depois disso, né, mesmo depois de todos tudo que a gente já teve, né, socialmente, de ganho, de luta, de avanços, mas ainda hoje a gente percebe que são ideias que permanecem na sociedade, né? Por exemplo, quando Ana Cláudia Pacheco ela traz no seu doutorado, né, a obra falando sobre a afetividade e a solidão da mulher negra, é justamente por isso, né? Antes ela já traz um texto, acho que é no mestrado dela, que a branca é para namorar, a mulata, né, não, perdoe, a branca é para casar, né, a morena é para namorar e a mulata para fuder. A lógica é essa. Ou seja, o corpo negro ele é visto como um objeto, então o corpo negro vai ser utilizado apenas para sexo. E aí existe também toda uma construção em cima disso. Esse corpo, e aí é herança do período escravocrata, né? Esse corpo, ele aguenta mais do que um corpo branco. Então, ele aguenta sofrer mais. E aí a gente entra também, e a gente vai ver isso de uma forma mais evidente nos vídeos pornográficos, né? Que mostram muito isso, esse corpo da mulher, que fica ali recebendo uma penetração excessiva, né, durante muito tempo, de uma forma muito violenta. Tem também essa ideia de que o corpo negro ele é um corpo insaciável, porque ele não é um corpo de uma pessoa normal, não é visto como uma pessoa normal. Então, é uma pessoa que, por mais que você esteja transando, a pessoa sempre vai querer mais. Então, eu posso fazer o que eu quiser. E aí abre mais espaço para que a violência aconteça. E isso não é algo que acontece só com as mulheres, acontece também com os homens. Todavia, dentro da perspectiva de discriminação social, nós sabemos que, em comparação de homens e mulheres, as mulheres são mais discriminadas, né? Eu não vou nem entrar aqui na questão da interseccionalidade, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, essa herança ainda é muito forte. E aí, muitas mulheres negras acabam ficando sós, porque querem se relacionar com homens negros, mas muitos homens negros, infelizmente, não querem se relacionar com mulheres negras. Relacionar, que eu falo especificamente de um relacionamento, né? Namoro, casamento, uma coisa mais formalizada. Por quê? Porque a gente tem também toda uma influência da cultura da mestiçagem, né? Que você precisa estar com uma pessoa mais clara e não com a mais escura, porque isso, na teoria da ideologia da mestiçagem, você vai sofrer menos racismo. Então, são várias questões que vão se entrelaçando, né, uma com a outra. Outra coisa assim, que eu acho também muito, muito pertinente, a gente acaba trafegando também pelo corpo negro do homem. Os homens eles são muito cobrados, né, por conta do falo, que tem que ter um falo grande, que tem que ter um falo enorme, porque essa é uma construção também social. E muitos homens, quando não têm um pênis grande, eles se sentem bem, bem inferiores aos outros homens. Então, isso deixa eles se sentindo muito menos potentes. Eu diria que potente mesmo no sentido de conseguir dar prazer e sentir prazer de uma maneira mais ampla na relação sexual. Então, o racismo ele tem uma marca muito forte na sexualidade dos corpos negros. Muito forte ainda, que a gente precisa tratar. Essa questão mesmo do racismo entranhado aí na sexualidade,
agora, recentemente, em pouco tempo, que no mundo LGBT, né, nas populações gays, que os gays homens, eles começaram a debater essa questão de olhar o corpo do homem negro de uma forma mais crítica, de como ver esse desejo, né, que foi construído sobre o homem negro. Então é isso que você falou. Tem que ter pau grande, tem que ter sempre, estar sempre rígido e sempre Ou tem que, potente e sempre disposto, né? ou tem que ter uma Então, bunda olha, grande. exatamente, as bi, as FIAG, as gays precisam desconstruir isso aí e ver realmente, será que eu me atraio realmente por um homem negro por conta Uhum. dele como pessoa, como ser humano, ou essa construção, essa educação ou deseducação que eu tive de olhar aquele corpo de forma não humana, né? E aí isso está sendo discutido agora, mas de uma forma geral é muito natural você olhar para o corpo masculino dessa forma. Drica, E isso sim, que você traz, isso é pauta para o feminismo, né? E com certeza também deve ser pauta para o movimento LGBTQI+. Porque exatamente. assim, nós sabemos, né, que nossos movimentos sociais, durante muito tempo, eles eram brancos. Isso aí é histórico, É né? história. A interseccionalidade ela foi se fazendo de uma maneira, não foi uma maneira tranquila, logicamente, né? Mas aos poucos as pessoas negras elas começaram a exigir esse lugar dentro do movimento. Então, assim, eu fico puta quando eu escuto um amigo meu que é um excelente profissional, uma excelente pessoa, sabe? Me dizer que ele sai e vai para uma boate LGBT e ninguém pega ele, né? Outro fala assim: ah, não, porque é o popular pão com ovo. E então, as outras pessoas são chamadas de quê? Estrogonofe, lasanha, o quê? Pois é, né? Sabe? E assim, é preciso problematizar esse lugar. Quando amigas minhas vão para um forró, eu me lembro como hoje, eu e amigas minhas aqui no forró, na praça de Jequié, pleno São João, que agora a gente não vai ter. Quantas vezes ela me disse que já ficou em festas de largo, que tem muita gente, e nenhum homem tirou ela para dançar. Raríssimo. Porque a maioria, o olho vai. E porque assim, é um espaço público, então assim, eu quero me mostrar também, né? E eu quero me mostrar com quem? Então, são questões que a gente vai problematizando aos poucos, mas que as pessoas ainda acham que não precisam. E é extremamente necessário. Extremamente necessário. Eu falo muito com as minhas amigas. Eu me identifico como mulher negra. Eu gosto muito de falar desse lugar de mulher negra, etnicamente, né? Eu me identifico como mulher negra, politicamente, e gosto de problematizar isso. As pessoas ficam loucas. Tu é branca, não sei o que. Vem me chamar de branca que eu te dou uma tapaça. E causa briga. Porque a gente precisa problematizar essa questão da construção identitária étnica, né? E é necessário que a gente pense também em nossos companheiros e nossas companheiras, porque independente de identidades, né, seja ela gênero, sexual, raça, étnica, política, religiosa, existe uma pessoa ali. Então, se você começar a pensar a partir desse viés, toda luta precisa de mais gente, de mais força. Então, bora entrar nessa luta aí, entendeu? Por isso que eu vou me incomodando e vou ficando doida, vou ficando agoniada. Não, mas realmente é preciso problematizar, é preciso falar, né? E às vezes é preciso gritar para poder ser ouvido e as pessoas começarem a raciocinar em cima daquilo ali. Ó, meu amor, a gente está quase vencendo essa primeira Tá, parte da live,
né? E a gente não chegou nem na metade do que a gente planejou, mas Então, não importa, o importante é que a gente está debulhando esse milho aí e degustando ele. Eu estou muito satisfeito com essa primeira parte, porque está riquíssima. Inclusive, eu estou vendo a galera participando aqui, perguntando se vai ser salva, porque quer assistir de novo, e vai ser uhum. salva. Espero, né, que o Instagram não dê surpresa na gente. Mas eu vou ler um Eita. comentário aqui de Haroldo. Ele diz: vencer as barreiras do preconceito com o próprio corpo é um passo difícil e extremamente importante, né? Xande está falando aqui que o famoso torrado, corria desse negócio de tirar um torrado. Tem criança que é traumatizada com isso, né? Os meninos, né? É horrível, gente. É um abuso É. sexual concebido por todo mundo. Olha, a Maísa está dizendo aqui que já quer um mini curso. Ó, é bom pensar, Ó, viu? vamos Maravilha. fazer. Oxe, Olha as bora coisas se preparar aí o abrindo aí. Mini tema. curso, vamos co-criar isso aí, colocar lá no Zoom e fazer um curso aí Sim. para a gente aprender a se tocar, não é? Lindamente. Das coisas, Oxe, vai não ser só fofo. do corpo, mas também das ideias, né? Oh, Se tocar. sim, Vamos aí no sim. ambíguo da palavra. Deixa eu ver Aham. quem mais aqui participou. Maísa fala aqui que passou por momentos de muitas risadas com próteses. Eu acho que foram nas demonstrações que você fez, né? Lá no Morgana Mix, que foi maravilhoso. Pois bem, maravilhoso isso aqui. Vamos fazer uma última pergunta antes de terminar esse primeiro tempo da live. Depois a gente Uhum. volta. E vamos aquecer um pouco mais esse papo. A gente já Vamos. teve todo o histórico aí e toda a teoria que foi maravilhosamente colocada por ti. Então a gente percebeu que a gente tem corpos, os corpos são diferentes, os corpos têm gênero, os corpos têm direitos, Identidades. identidades e a gente precisa se libertar de muita coisa. Então vamos aprender algumas coisinhas de como fazer isso na prática, né? Me diz só Uhum. uma coisa, meu amor, para puxar uma polêmica aí, antes de fechar essa live. Orgasmo feminino, como se atinge? Não existe fórmula, ou é como você falou no início da conversa, cada um conhece a si mesmo, sabe a dor e a delícia de ser o que é. Oh, existe uns caminhos, né? Olha, Existe. Tem eu acho que é possível, sim, a gente falar, assim, é possível eu falar, né? Eu posso falar dar umas dicas, assim, bem fáceis de atingir os orgasmos. Apesar que, na minha opinião, né? Se a mulher não tiver uma relação íntima, bem íntima com ela mesma, se sentir bem, se sentir gostosa, olhar, botar o espelho mesmo, olhar para sua vulva, sabe? E falar, ai, que vulva linda, deliciosa. A minha buceta é a mais linda do mundo, sabe? Nenhum homem merece mais essa buceta do que eu. O processo passa por aí, sabe? perfeito. Eita, eita, soltaram até uma bomba aqui. Existem os caminhos, sabe? Existem os caminhos. Perpassa muito mais por aí. Existem também os caminhos práticos, né, que a gente pode falar, né? Para quem, Adriana, não, eu já estou bem resolvida com essa questão, estou bem resolvida com minha autoestima, eu quero saber como é que eu faço para poder, eu quero saber, como é que eu faço lá, ó. Falei, não, beleza, isso também eu vou dar dicas, é muito tranquilo. E eles já estão aqui esperando a gente. Olha, Ó, me diz, elas. elas estão aí. Quem são elas? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Parece minha boca. Dizem que tem muito a ver, né? A gente olha a boca e já conhece Sim, algumas coisas. sim, sim. Essa é a vulva.
Essa é a vulva, que a gente tem a mania de ficar chamando de vagina, tudo, né? Na verdade, vagina é apenas a parte de dentro. A parte de fora é a vulva. Então, essa aqui é a vulva, né? Esse pequenininho aqui, escondidinho aqui, bonitinho, ó, é o clitóris. Ele tá aqui pequenininho, escondidinho, que é para as pessoas entenderem que o clitóris ele também tem um prepúcio, assim como o pênis masculino, né? E aí é interessante que você também saiba, né, tirar ele da casinha, porque quando você expõe essa ponta do clitóris, você consegue então manipulá-lo, estimulá-lo de uma maneira mais fácil. E aí, de entender também que o clitóris é isso aqui tudo, né? Aquela pontinha lá é só isso aqui, ó. Aquela pontinha é isso aqui. Mas ele por dentro da gente, ele é isso aqui tudo, né? Esses dois bulbos aqui. Então a gente precisa mostrar isso aqui. Eu vou colocar o celular aqui e vou mostrar com as duas mãos, que fica mais fácil. Maravilha. Meu amor, eu vou encerrar essa primeira parte. Convido Uhum. todo mundo. Olha, a gente bombou aqui com 21 pessoas. Eita! É, Para um sábado à bombou. noite, Ó, nós chegou, estamos a gente está competindo com dizendo aqui, mastruz com leite. chegou a 26. A gente vai pedir essas 20 pessoas para voltar com a gente, porque Drica ainda tem um monte de coisas para falar e para Uhum. sugerir e ensinar a gente. Eu vou encerrar essa live para a gente não perdê-la. É a primeira parte e ela vai ficar salva lá no IG para as pessoas divulgarem, mandarem pelo WhatsApp, dá para mandar pelo WhatsApp também. Ai, que Bacana. Viu? massa! Então, Drica, daqui a pouco a gente volta e se encontra. Voltamos. Perfeito. Volte com a gente, viu, gente? Vou dar uma encerrada aqui e a gente retoma.